Saudações, senhores e senhoras, alunos e alunas. Este é o primeiro capítulo do nosso videolivro de matemática do segundo ano do ensino médio, todo ele produzido dentro do padrão da Base Nacional Comum Curricular. Senhores, espero que gostem do nosso vídeo, que aprendam muito com ele. E para nos ajudar, se inscrevam no nosso canal. Clique no sininho aí em cima para receberem notificações. E quando puder também, um like embaixo nos ajuda muito. Desejo a todos que tenham bons estudos. Nós vamos começar falando de trigonometria. Vamos entender um pouco da trigonometria. Vejamos o nosso corpo humano. O coração bate sistematicamente em intervalos regulares, bombeando sangue pelas artérias. Isso todo mundo já sabe. Estudamos isso em biologia. O sangue, ao circular, exerce uma pressão sobre as paredes das artérias. Muitos fenômenos físicos e sociais de comportamento cíclico podem ser modelados com auxílio de funções trigonométricas, como a pressão sanguínea, por exemplo. Vejamos com detalhes o que pode acontecer com a pressão sanguínea relacionado à trigonometria. Porque a pressão, senhores, é a força que exerce nas artérias quando o coração bombeia sangue nele. É como se fosse uma bomba d'água. Aí é uma bomba de sangue ao nosso coração, que bombeia sangue para circular nas nossas artérias. Vamos ver como é que funciona isso? A variação da pressão nas paredes dos vasos sanguíneos de um indivíduo é medida em milímetros por Hg, quer dizer, milímetros de mercúrio, em função do instante que se coleta dessa medida é verificada por meio de um aparelho chamado esfigmomanômetro. Vocês já estão acostumados a ver os médicos pendurados com isso no pescoço. Aí está até um exemplo de uma pessoa medindo uma pressão de outra pessoa. O gráfico a seguir da pressão P, em função de um tempo T, representa uma investigação desse tipo, na qual se analisa a situação clínica de um paciente. Nele pode-se observar que ocorre um ciclo completo a cada 0,75 segundos, e a cada ciclo corresponde a um batimento cardíaco. Usando a função cosseno, aí pode-se modelar com regularidade os dados contidos no gráfico, que pode ser expresso por meio da lei. F de t é igual a 100 menos 20, que multiplica cosseno 800 terços de t, onde t é o tempo, ok? Aí está, por exemplo, o nosso gráfico, né, da nossa pressão, que ela começa com 80, 100, 120, e aí tem a senoide, como vai variando, ela vai lá em cima, volta embaixo no ponto máximo e ponto mínimo. Né? Ponto mínimo é embaixo, ponto máximo é em cima. Vocês podem ver que este gráfico está nos mostrando aí. No ponto cima 0,375, 0,75, 1,125, vai variando ciclicamente. Essa é a forma que o cosseno usa para definir a pressão sanguínea de um indivíduo. E aí está aplicando a nossa trigonometria já. Algumas vezes deparamos com plantas de terrenos em que há a representação de lagos ou de montanhas, com todas as medidas indicadas, sem que nos ocorra pensar em como essas medidas teriam sido obtidas. Como é que esse cara foi ali, mediu aquela montanha? Como é que ele mediu aquele lago? Ele foi lá, botou 1 metro dentro d'água e saiu medindo? Não, não foi por aí. A topografia é a área da engenharia que trata de situações como essa, medições que determinam a forma e a posição de elementos do relevo, com base em relações estabelecidas pela trigonometria. Para isso, utiliza-se o teodolito, é um aparelho sofisticado, hoje ele é bem mais sofisticado, porque ele é a laser, né? Bate a luz, vai lá e volta e dá medida para o cidadão. É um instrumento de observação que ajuda a calcular distâncias difíceis de serem medidas a partir de medidas de triângulos que podem ser determinados nos terrenos. Vejamos como isso acontece.
O conhecimento das relações entre lados e ângulos desses triângulos é fundamental para o topógrafo, pois se ele conhecer 3 das 6 medidas de lados e ângulos de um triângulo, poderá calcular as demais. Até a descoberta dessas relações, problemas que envolvessem triângulos eram geralmente resolvidos com o que sabia das relações de triângulo e retângulo. Mas na prática mostrou que isso era insuficiente ou tornava os cálculos muito trabalhosos. A determinação das medidas dos ângulos e dos comprimentos dos lados de um triângulo qualquer, sem recorrer aos triângulos retângulos, foi possível com a evolução da trigonometria. As relações chamadas leis do seno e lei do cosseno trouxeram ferramentas fundamentais para os problemas que envolvem esses triângulos. E isso, senhores, é o que a gente vai começar a aprender agora, ok? Vejamos agora essas relações. Para entendermos bem a lei do seno e do cosseno, a gente vai começar com a lei do seno, a gente não pode esquecer das relações que nós estudamos no primeiro ano, das relações métricas de um triângulo retângulo. Tem lá que diante dessa figura à sua esquerda aí, você está vendo que nós temos um triângulo ABCD, onde temos o lado A e o B e o C, e os seus ângulos beta, alfa, né? E nós temos aqui 2 situações. Vejamos, para os senhores entenderem bem. C ao quadrado é igual a M. AH é igual a BC. AC é igual a BM. B ao quadrado é igual a N. BN é igual a NC, H2 é igual a MN. E sabemos também, lembrando o teorema famoso de Pitágoras, o quadrado de A, que é da hipotenusa, é igual à soma do quadrado dos catetos. Essas informações nós vamos utilizar aqui o tempo todo, ok? Então vamos trabalhar? Outra coisa que nós não podemos esquecer, jamais, né? As relações métricas com relação ao triângulo retângulo, mas falando agora com relação ao ângulo, né? Que o cosseno de um ângulo é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. O seno é o cateto oposto dividido pela hipotenusa. E que a tangente é o seno dividido pelo cosseno. Então, são valores que a gente não pode deixar de esquecer essas propriedades trigonométricas para a gente calcular os ângulos em várias situações. Essas informações é preciso que vocês memorizem sempre. E o macete é esse. Cosseno é o ângulo que está junto com cosseno é cateto adjacente. Cateto está junto com ângulo, dividido pela hipotenusa. E o seno é cateto oposto. Sempre memorizando isso, vocês não vão esquecer nunca, tá? Vamos para frente? Agora nós vamos estudar a lei dos senos. Vocês vão imaginar, está em cima da minha cabeça, uma circunferência onde eu marquei 3 pontos nela, A, B e C, e dentro dela eu vou colocar um triângulo, vamos chamar ele de triângulo inscrito, como está aí na segunda figura. Bacana? A, B, C, tem os lados aí, A e B, o ângulo alfa, teta e beta. Bacana. Até aí não tem muito problema, né? Nessa mesma figura, a gente vai traçar uma altura chamada x, que é a altura do triângulo. Ela partindo do vértice, a altura é referente ao lado AB, né? Correto? Partindo de C, temos a altura x aí, onde está o nosso teta, alfa e beta. E daí, senhores, nós vamos chegar à conclusão que a gente vai ter 2 triângulos, ok? Como assim, professor? É dessa forma e desse jeito. Vamos ver? Agora nós vamos utilizar as ferramentas necessárias para resolver essa questão e ferramentas nós já estudamos, né? Todas as relações trigonométricas que nós já sabemos. Separei os 2 triângulos. Está ali o B, o x, o alfa, o x é a altura é a mesma no outro triângulo, onde tem o A, o beta e o nosso ângulo de 90 graus está ali. Bacana? Feito essa separação, eu vou ver o primeiro triângulo. Na relação trigonométrica que nós já estudamos, nós sabemos que
o seno de um ângulo é o cateto oposto dividido pela hipotenusa. No primeiro triângulo, o seno do ângulo alfa é o cateto oposto a alfa, que é x, dividido pela hipotenusa B. O B está dividindo o x, eu posso passar para a esquerda multiplicando. Então, posso escrever tranquilamente que B seno de alfa é igual a x. Vou lá no outro triângulo. Seno de beta é igual a x, que é o cateto oposto, dividido pela hipotenusa A. Seno de beta é x sobre A. O A está dividindo? Vai para o outro membro multiplicando. Então, seno de beta multiplicado por A seno de beta é igual a x. Como x é igual a x, eu posso escrever que B seno de alfa é igual a A seno de beta. Eu vou isolar agora o A e o B para me saber qual relação que tem entre o outro. Então, eu vou passar o seno de beta para a esquerda dividindo e o seno de alfa para o outro lado dividindo, já que ambos estão multiplicando em cada lado seu. Então, eu posso escrever que B sobre seno de beta é igual a A sobre seno de alfa. Aí, senhores, vocês estão diante da lei dos senos. Vamos lá. O beta está de frente para o lado B. Então, beta sobre o ângulo que está de frente para ele é igual ao A sobre o ângulo que está de frente para ele, que é alfa. Então, eu posso concluir, sem dúvida nenhuma, que é igual a C sobre seno de θ. Essa é a lei do seno. Correto? Então, qualquer lado de um triângulo dividido pelo ângulo que está de frente a ele é igual ao outro lado dividido pelo seno do ângulo de frente a ele. Isso vale para qualquer triângulo. Bacana? Vamos ver mais um pequeno detalhe sobre essa situação. Quando o triângulo for retângulo e estiver inscrito numa circunferência, nós já estudamos isso lá no 9º ano do ensino fundamental, que se um ângulo de retângulo estiver inscrito numa circunferência, certo? O diâmetro dessa circunferência é a hipotenusa desse triângulo. Né? Se um triângulo inscrito numa semicircunferência tem um lado igual ao diâmetro, então ele é retângulo. E esse diâmetro é a hipotenusa do triângulo. Bacana? Aí, o que eu posso dizer? Que essa hipotenusa é um lado C do triângulo, não é? Correto? Se eu chamar um lado de A ou BC, vamos chamar que aquele centro ali é o lado C do triângulo. Correto? No ângulo 90 graus, o ângulo C está de frente a ele. Então, a hipotenusa, no lugar do ângulo C, nós podemos escrever que B sobre seno de beta é igual a sobre seno de alfa sobre C sobre seno de θ, sendo θ um ângulo de 90 graus, para poder ser a hipotenusa. Então, nós estamos vendo que lá o C ele não é 2 vezes o raio? Muito bem. Parabéns, então, vocês viram isso? Eu também vi. Só que tem um detalhe. O θ, ele vale 90 graus. E o seno de 90, quanto que é, senhores? É 1. Então, se o seno de 90 é 1, eu posso escrever que num triângulo, quando ele for retângulo, o lado B está para o seno de beta, o lado A está para o seno de alfa, e C está para o seno de θ, e isso é igual a 2 vezes o raio. Isso vai nos ajudar muito, essa informação, hein? Vocês têm que acostumar com ela. Ela é maravilhosa. Isso quando o triângulo for 90 graus, é óbvio que para esse ser 90 graus estiver inscrito numa circunferência, o diâmetro dessa circunferência é a hipotenusa desse triângulo retângulo. Bacana? Muito importante essa informação, hein? Um exemplo bem bacana de aplicação da lei do seno. Um exemplo aí, para compreender melhor, vamos calcular a medida dos lados AB e BC desse triângulo em função da medida do lado AC. Então, nós temos que um ângulo é 60 graus e o outro é 45. Então, nós podemos dizer
que B está para o seno de 60, assim como AB está para o seno de 45, assim como BC está para o seno de 75. Acabou. Né? Então, essa é a relação de seno com seno. Agora, BC, que está querendo, eu posso dizer que ele é seno de 75, está multiplicando, dividido pelo seno de 60. AB é igual, isso tudo multiplicado por B, né? Eu estou passando o 160, multiplicando, tá dividindo, foi multiplicando todos os dois. Nós podemos dizer que seno de 45 sobre seno de 60 vezes B é igual a B. Essas relações nos permitem calcular sempre as situações de lado. A gente tem informação desses ângulos, né? E informação de algum dos lados também. Então, vejamos mais alguns exemplos, então. Então, vou passar alguns exercícios para vocês aplicarem isso aí. Vocês vão aplicar essa mesma relação, correto? Então, o que acontece? Olha, uma prefeitura de uma certa cidade vai construir sobre um rio que corta essa cidade uma ponte que deve ser reta e ligar os pontos A até B. Está vendo ali o triângulo de A até B, localizado nas margens opostas do rio. Para medir a distância entre esses pontos, um topógrafo localizou um terceiro ponto C. Está bem nítido aí. Muito bem. Distante 200 metros do ponto A. Então, não sabemos quanto que vale aquele lado do triângulo. E na mesma margem do rio, onde se encontra o ponto A. Passando o teorema do instrumento de precisão para medir ângulos horizontais e verticais, muito empregado em trabalhos topógrafos, o topógrafo observou que os ângulos mediam respectivamente 30 graus, certo? E 105 graus. O outro ângulo lá no ponto B é fácil, né? Só ver que a soma dos três ângulos do triângulo é 180, conforme ilustrado na figura que está aí ao lado da minha cabecinha. Com base nessas informações, é correto afirmar que a distância em metros do ponto A ao ponto B é quanto? Então, o que acontece? Vocês têm ali, ó, 200, A de A até B. Muito bem. E de A até C vale 200. E quer saber a B. Bacana. Vocês têm a hipotenusa, você tem um ângulo. Vocês podem aplicar essa relação trigonométrica que nós vimos do seno, né? Sobre seno de 30, ou o seno de 30, ou seno de 105. Correto? Isso aí você acha na tabela trigonométrica, e a gente vai estudar isso ainda. Mas nós estudamos isso sobre ângulos notáveis, né? Aquela tabelinha que eu ensinei a fazer vocês na aula anterior, né? Seno, cosseno, de 30, 60 e 45. A tangente, a gente sabe que é cosseno sobre cosseno. Então, tem aquela tabelinha, dá uma olhada aí. Lá no 9º ano, a gente colocou essa tabela aí, tá? Aí vocês vão tentar entender isso e eu aguardo vocês resolvendo esse exercício. Se tiver dúvida, pode ir no comentário que eu tiro a dúvida dos senhores. Olha que exercício bacana. 3 ilhas A, B e C aparecem no mapa numa escala 1 por 10.000. Muito bem. Como na figura das alternativas. A que melhor aproxima a distância entre as ilhas A e B é? Então, vocês vão achar para mim, usando a seno, né? Separa ali A, B, C. Né? Pode ser em ordem alfabética. A, põe um A lá em cima, B e o C cá embaixo. Aí vocês vão tentar usar para mim os ângulos, são a mesma medida do anterior, né? Aí vocês vão ver lá. Como é que se eu calcula o ângulo de 30 e o de 105? Né? Tentem ver isso aí, achar na tabela, consulta ali qual é o valor, que é o valor do ângulo de 30 e o ângulo de 105, tá? Vocês acham essa informação em qualquer calculadora, vocês tiram. Podem usar calculadora por enquanto, que daqui a pouco eu vou ensinar vocês a calcular esses ângulos, né? Para os senhores ter essa tabela para vocês não ficarem perdidos dentro do ciclo trigonométrico, né? Ok? Então vamos lá agora ver mais uns exercícios. Sabe-se que em todo triângulo a medida
de cada lado é diretamente proporcional ao seno do ângulo oposto a um lado. Usando essa informação, conclui-se que a medida do lado de um triângulo representado abaixo é... Então, nós temos 12 metros, que é a hipotenusa, nós temos o ângulo, né? Aí vocês podem falar em relação ao seno, né? O seno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Aí vamos tentar fazer essa... Já dei até a informação do seno. O do 120, vocês imaginam, de 120 é 90 graus, aí no ciclo anda mais 30. Corresponde a menos seno de 30, que é menos meio. Estou falando seno de 120, menos meio. Seno de 45, raiz de 2 sobre 2. Então, agora vocês têm verbalmente o valor dos senos. Vocês vão calcular para mim um lado lá de cima. Estou falando para vocês que seno de 120 é igual a cateto oposto. Seno de 120, você escreve assim a fórmula. Ó. Seno de 120 é igual ao cateto oposto, que é 12, dividido, cateto oposto a ele. Correto? Seno de 120 é cateto oposto dividido pela hipotenusa. Mas esse triângulo não é retângulo. Aí nós podemos lá na lei do seno, né? Qual é o lado que está de frente para o 120? 12 está para seno de 120, assim como o lado que nós procuramos, que é x, está para seno de 45. Olha, dei a dica aí, praticamente matei o problema para os senhores. Bacana? Agora o próximo você vai usar esse raciocínio para resolver, tá bom? 3 ilhas A, B, C aparecem no mapa na escala 1 por 10.000, como na figura das alternativas. Aqui melhor aproxima da distância das ilhas A e B é 2,3 km, 2,1 km, 1,9 km, 1,4 km, 1,7 km. Eu sei que vocês falam, esse exercício saiu repetido, mas não tem problema não, eu estou vendo aqui agora que ele saiu repetido. Mas façam ele de novo, nunca é demais repetir exercício, sempre vai desenvolver a mente da gente a decorar as propriedades, ok? Vamos continuar. No triângulo a seguir, determina a medida do lado AC, tendo em vista que as medidas presentes nele, essas medidas que estão nele aí, vocês vão usar raiz de 2 igual a 1,4, raiz de 3 igual a 1,7. Aí vai ficar fácil vocês calcular esse exercício aí, tá? Bacana? Então vamos para o próximo. Outro exercício bem bacana para a gente aplicar os nossos conhecimentos aqui agora é no triângulo a seguir, qual é a medida do segmento AC, destacada pela letra X, dado que essas medidas estão em centímetros. Então está ali 2 raiz de 2 centímetros, X centímetros, 135 graus e 15 graus. Bacana? 135 é 90 mais 45. Pá! Aí lá no ciclo trigonométrico, né? Aí vocês vão ver aí. Né? O que é? Vamos lá, muito bem. Vai dar menos raiz de 2 sobre 2. É o ângulo de 135. 15 graus, aí vocês vão ver o que corresponde a 15 graus. Vamos lá? Para o próximo. Um engenheiro, nós vamos estudar agora a lei dos cossenos. Então vamos tentar entender. O engenheiro quer medir a distância entre dois postes. Você vê um poste aí no desenho aí, está no fundo verde. Tem um poste de um lado e um outro poste do outro lado da lagoa. Mas não tem como lá medir aquela distância toda, porque ela é longa, né? E botar uma trena ali e medir isso. Então tem que ser por cálculos matemáticos e usando aparelhos, né? Ele quer medir a distância desses dois pontos. Se tivesse encontrado alguma dificuldade para obter um ângulo de quase 35 graus, ou mesmo que não quisesse obter, o engenheiro poderia ter pedido ao seu segundo auxiliar que medisse a distância do local onde ele estava até o poste mais próximo. Assim, além do valor do ângulo de 120 graus, o que o engenheiro já havia medido, e a distância em metros entre os postes mais afastados, ele, o engenheiro, teria obtido a distância de 36,6 metros. Entre o poste mais próximo, e as informações também permitem calcular a distância desejada.
Observe as representações. Nós temos aí o desenho, traçamos aí algumas linhas e vamos fazer as representações dessa história. Pelo desenho, obtemos que o nosso problema consiste em determinar a medida de um lado do triângulo, quando conhecemos a medida dos outros dois e do ângulo oposto ao lado cuja medida queremos encontrar. Para resolvê-lo, precisamos estudar a lei dos cossenos, enunciada a seguir. Então, nós temos o desenho de forma real e aí o desenho do modelo matemático, onde traçou-se a distância de 100 metros, correto? Que em relação à distância de 36 metros. E tinha um ângulo de 120 graus aí nessa história. Aí o D é a distância que nós queremos saber, que é aquela distância que vai de um poste ao outro, certinho. Bacana? Beleza, então agora a gente vai usar a lei do seno para resolver isso. Mas vamos saber como é que a gente encontra a lei do seno? Vocês vão ver agora, nesse exato momento, eu vou demonstrar para os senhores a lei do seno, que consiste na lei do cosseno. Em qualquer triângulo ABC, o quadrado da medida de um lado é igual a somar os quadrados das medidas dos outros dois lados, menos 2 vezes o produto da medida desses lados, multiplicado também pelo cosseno do ângulo oposto. Olha lá o que consiste. O que falou, o lado Azinho ao quadrado é igual aos outros dois lados ao quadrado, B e C ao quadrado, subtraído de 2 vezes a multiplicação de B vezes C, que são os outros dois lados, multiplicado pelo cosseno do ângulo oposto ao lado. Qual o ângulo que está oposto ao lado Azinho? É o alfa. Olha, vamos ver o B ao quadrado, Bzinho, é igual aos outros dois lados ao quadrado somados, A ao quadrado mais C ao quadrado, menos 2 vezes o produto desses lados, multiplicado pelo cosseno do ângulo oposto a ele. Quem está oposto ao lado B é o ângulo beta. Olha o C ao quadrado. É igual às 2 vezes os outros dois lados ao quadrado somados, menos 2 vezes o produto desses lados multiplicado pelo cosseno do ângulo de frente a ele. Quem está de frente ao C é o ângulo θ. Esta aí é a lei dos cossenos. Professor, você está me falando a verdade? O menino perguntou. Falei assim, claro que eu estou. Mas eu vou provar para vocês, né? Que eu vou mostrar o pau que eu matei a cobra. Mata a cobra e mostra o pau. A gente aqui põe a verdade em pratos limpos. Vamos ver como é que é isso aí? Temos aí o nosso triângulo, onde a gente vai agora dividir esse triângulo em 2 partes, traçando a altura H, e teremos 2 triângulos com medidas diferentes. Bacana? Então a gente vai ver isso agora, certo? 2 triângulos com medidas diferentes. Como é que isso acontece? Vamos ver isso agora, senhores. Vamos resolver essa parada agora. Separar e chamar quem é quem das coisas que estão aí, tá bom? Vamos lá ver? Então, como eu falei no slide anterior, eu dividi isso aí em 2 triângulos, né? Vamos tentar identificar isso? Primeiro triângulo, nós temos um ângulo beta, de frente a ele tem uma altura, que nós traçamos ali de branco, separadinho. Lado B, o outro ângulo está lá no ponto A, isso não nos interessa agora, o Azinho ainda não está lá. Nós temos ali a parte que nós dividimos, uma chama M, a outra chama M. Bacana, tem um ângulo θ, os dois ângulos de 90 graus, que ali embaixo ficou 90. Os ângulos aí de cima é beta, 90 menos beta, vai dar o ângulo lá em cima, no pontinho A. E também na mesma C, né, o ângulo menos o θ dá outro, porque o de baixo aí a gente já sabe que é 90. Ok? Eu acho que ficou bem claro essa separação de triângulo, está bem desenhadinho aí. Agora, todas essas informações a gente vai aplicar os conhecimentos trigonométricos que nós já temos. Vamos ver como é que isso funciona? Vocês vão ver agora que bacana que é essa lei do cosseno. Ok? Então vamos para frente. Bom, vamos pegar o primeiro triângulo. Nós podemos escrever do primeiro triângulo que cosseno do ângulo beta
é igual o cateto adjacente. Cosseno é com cateto adjacente. O seno é cateto oposto. Com o seno. O cosseno é o cateto que está junto com ele. É o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Qual que é a hipotenusa aqui? É triângulo? É o Bzinho. Então, cosseno de beta é N sobre B. Eu posso falar que o B está dividindo, vai para lá multiplicando. B cosseno de beta é igual a N. Bacana. Lembrando os senhores que naquele triângulo a hipotenusa não é o B, então B ao quadrado é igual a H ao quadrado mais N ao quadrado. Bacana? Beleza. Chegamos a essa conclusão. Vamos ver no outro triângulo. O cosseno do ângulo θ. Cosseno de θ é igual ao cateto adjacente. É o que está junto com o θ. Ah lá, é o M. Dividido pela hipotenusa. Quem é a hipotenusa desse triângulo? É o lado C. Olha que bacana. Cosseno de θ é M sobre C. Então, o C está dividindo. Posso escrever que é C cosseno de θ igual a M. Fomos aí? Também a mesma propriedade de Pitágoras. C ao quadrado, que é a hipotenusa, é igual a H ao quadrado, que é a altura, mais o lado M ao quadrado. Informações, né, muito importantes que nós já colhemos aí. Mas vamos caminhar mais. Lembrando a todo mundo que A, que é o lado lá do triângulo, né, grandão, bonitão, antes de separar, é N mais M. N mais M. Então eu posso escrever que N é igual a A menos M. Não posso? Bacana. Posso escrever também que M é igual a A menos M. Alguém aí tem dúvida? Ah, tem? Vou mostrar de novo. Triângulo maior lá, o primeiro triângulo antes de separar os dois. Não tem lá um lado que eu chamei, tracei a altura, eu chamei um lado de N, o outro de M? Então, aquele lado A dele é M mais N. Eu posso escrever que N, passando o M para lá, subtraindo, N é igual a A menos M. Também a mesma coisa eu posso escrever com relação ao M, que M, eu passo o N para lá, subtraindo, M é igual a A menos N. Lembrando, senhores, né, que B ao quadrado é H ao quadrado mais N ao quadrado, e C ao quadrado é igual a H ao quadrado mais M ao quadrado. Bacana? Mas C ao quadrado é o que aconteceu ali. Nós concluímos isso aí nos dois, a hipotenusa dos dois triângulos. Bacana? Muito importante isso. Então, vamos agora para o próximo slide, onde a gente vai utilizar essas informações. Continuando a usar o nosso conhecimento das aulas de trigonometria no triângulo retângulo, a gente vai separar as duas funções que nós temos aí, né? Correto? Nós temos cosseno de B a N sobre B, né? B é igual a cosseno de beta, que é igual a N, e que B ao quadrado é igual a quadrado mais N2, vamos chamar de equação 1, né? Muito bem. E a outra nós vamos chamar de cosseno de θ, de M sobre C é igual a C cosseno de θ igual a M, e também aquilo que nós, informações que nós pegamos na tela anterior, né? Que C ao quadrado é igual a H ao quadrado mais M ao quadrado. E também a informação de que A mais M é igual a N, o que é N? É A menos M. O que é M? É A menos N. Bacana? Então vamos pegar a primeira agora. Depois nós fazemos na segunda, tá? A primeira, B ao quadrado é igual a H ao quadrado, mais o quê? O que é o M? Que não falou que é N ao quadrado? No lugar de N ao quadrado, eu vou escrever o quê? N vale quanto? A menos M. Não está ali em cima. Olha lá em cima aí, ó. Aí em cima, ó. Olha lá. N igual a menos M. Então, eu vou escrever no lugar disso. Lá não está N ao quadrado? Vamos lá repetir? B ao quadrado é igual a H ao quadrado mais H ao quadrado. B ao quadrado é igual a H ao quadrado mais N ao quadrado. Ali, aqui está com o número 1 na bolinha ali. Então, ali, número 1 aqui na bolinha também. B ao quadrado é igual a H ao quadrado, está ali o H ao quadrado, mais N ao quadrado. N vale A menos M, escrevi A menos M ao quadrado ali.
Então, vamos desenvolver esse negócio, né? Lembra do produto notável? A menos m ao quadrado é quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Bacana? Então, vamos colocar lá. Então, vamos lá. H ao quadrado é igual a 2, B ao quadrado é H ao quadrado, mais A ao quadrado, menos 2AM. Né? Mais M ao quadrado, que é o quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro do segundo, mais o quadrado do segundo. Beleza? Então, eu vou organizar essa escritura aqui, que eu vou colocar B ao quadrado é igual a H2 mais M2, não tá certo? Peguei o M2 lá no final, já coloquei na frente do H2, mais o A2 menos 2AM. Viram aí o que eu fiz? O que eu fiz? Eu descobri que C ao quadrado é H2 mais M2. C ao quadrado é H2 mais M2. Que legal, hein? Olha lá, onde é que está isso? Está aí na segunda, no número 2, escrito ali, ó. H2 mais M2 é C ao quadrado. Olha, então no lugar disso aí, eu escrevo C ao quadrado. Concorda comigo? Muito obrigado pela concordância. Então vamos escrever isso, né? B ao quadrado é C ao quadrado, menos 2A ao quadrado, menos 2AM. Beleza? O que é M, hein? M vale quanto? Hein? M vale quanto? Nós não descobrimos que M não é C cosseno de θ? Ah, então no lugar de M ali é C cosseno de θ. Então vou escrever ali então B ao quadrado, que é igual a C ao quadrado, mais A ao quadrado menos 2AC, que multiplica o cosseno de θ. Gente, acabei de demonstrar para os senhores a lei do cosseno, usando a razão B2. E essa relação vale para qualquer um dos lados. É o quadrado primeiro, o quadrado do lado que eu quero é igual. O quadrado do lado que eu quero calcular é igual à soma do quadrado dos outros dois lados. Eu tenho A, B e C, os outros dois lados é C e A. Todos, a soma deles ao quadrado. Está ali, C ao quadrado mais ao quadrado. Menos 2 vezes o produto deles multiplicado pelo ângulo oposto a ele. Qual é o ângulo que está oposto a exatamente ao lado B? Não é o θ? Ah, lá no desenho, o lado Bzinho está ali, o θ está lá. Vamos ver na segunda equação se isso dá certo também? Vamos sim. Vamos ver que vai ficar legal, tá? Nós vamos utilizar a mesma situação. Vamos lá, me acompanhe com calma. Vamos bem devagar para ninguém falar. Todos os dados que nós temos aí está escrito em cima, né? O cosseno de beta, o cosseno de θ. Correto? A segunda equação, que está no número 2, tem as informações que nós temos aí. C ao quadrado é igual a H ao quadrado mais M ao quadrado, que é o teorema de Pitágoras, lá naquele triângulo. Então, vamos lá. C ao quadrado é igual a H ao quadrado mais M ao quadrado. Quanto que vale M? M não está escrito aí em cima? A menos N? Escrevi isso ali, ao quadrado. Vamos desenvolver esse quadrado. C ao quadrado é igual H ao quadrado, que escrevi ali, o quadrado do primeiro, A ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro para o segundo, A vezes N, mais o quadrado do segundo. Vamos escrever de forma organizada e separar os dois a N e deixar no final, né? Eu tenho o quadrado mais N ao quadrado mais A2 ao quadrado. Mas acontece que H2 mais N2 é o quê? Está escrito ali, ó. H2 mais N2 é o B ao quadrado, está lá no número 1, naquela bolinha onde tem um dentro. Então, no lugar disso, você vai escrever isso, né? No lugar de H2 mais N2, eu coloco B2 e assim eu fiz. C ao quadrado é igual a 2 ao quadrado, né? Mais, escrevi B2. Escrevi B2 no lugar dele. Então, temos agora que C ao quadrado é igual a B ao quadrado mais A2 menos 2AB, porque no lugar de N, não é B cosseno de beta? Eu coloquei B cosseno de beta. E assim ficou demonstrado também a lei dos cossenos, utilizada para calcular o C. E isso vale para qualquer lado do triângulo, ok? Se aplica a lei dos exatamente cossenos. Olha que maravilha, senhores.
Agora que a gente conhece a lei do cosseno, a gente pode resolver usando a lei do cosseno daquele problema que nós falamos do cara que estava lá querendo saber a distância de um poste no outro, atravessando uma lagoa, sem precisar nadar e medir aquela história. Então, pelo desenho, observando que o nosso problema consiste em determinar a medida do lado do triângulo, que é do ponto A até o ponto B. Quando conhecemos a medida dos outros dois e do ângulo oposto ao lado cuja medida queremos encontrar, para resolvê-lo, precisamos de aplicar a lei do cosseno. O ângulo que está de frente ao lado D, que é o que a gente quer calcular, é os 120 graus. Então, o que, que eu preciso calcular? Pela lei do cosseno, o lado D ao quadrado é igual aos dois lados ao quadrado. 100 ao quadrado, somados com 36,6 ao quadrado. Isso multiplicado 2 vezes 36,6 vezes 100, que é 2 menos 2 vezes os dois lados, vezes o cosseno de 120. Aí, mas quanto que é o cosseno de 120? Ele não falou. Mas tem um jeito da gente estudar isso, porque na aula anterior eu ensinei a vocês como calcular os ângulos notáveis, né? No último capítulo do livro-vídeo do primeiro ano do ensino médio. Lá, se vocês vão na playlist, vocês vão lá como usar essa tabela. Agora eu vou mostrar a vocês como utilizar o ciclo trigonométrico para descobrir qual ângulo que corresponde a 120 graus. Bacana? Então vamos fazer isso? Vamos fazer isso então. Agora eu vou dar uma dica para os senhores, como é que a gente acha o valor. A tabela que está aí, seno e cosseno, 30, 45, 60. Sabemos que tangente é seno dividido pelo cosseno. E lá no 15º capítulo do nosso vídeo-livro da playlist do primeiro ano do ensino médio, tem lá um macete que eu ensinei como calcular e memorizar esses ângulos notáveis. Correto? Agora a preocupação agora é eu ensinar vocês como é que a gente vai descobrir qual o ângulo que corresponde a 120 graus. Vejam lá. O que é 90? É o ângulo 90 graus. Está ali, né? O seno é o eixo Y e o cosseno é o eixo X. Se você for lá ver, 120 é 90 mais 30. Então, 90 mais 30. Então, qual o ângulo que corresponde 90 menos 30 é os 60 graus, né? Está lá menos 0,5 e o outro 0,5. Então, nós podemos dizer que exatamente o seno de 120 é menos 0,5, porque o cosseno de 60 é 0,5, e é o que corresponde a ele, que dá 30 graus. 90, 30 graus menos é 60, 30 graus mais é 120. Ok, senhores? Então, esta é a nossa relação que nós temos com o nosso ângulo. Vai de 30 e 30, ó, 60, 90, 120. Então, correspondente ao ângulo 120 é os 60 graus. E seno de 60,5 e o seno de 60,5. O que nos interessa é o cosseno. Cosseno de 60,5 e o seno é menos meio. Bacana? Compreendido isso? Nós vamos treinar mais. Só passei a dica aí, já estou começando os senhores a assinar o que eu vou explicar no próximo capítulo, tá bom? Como nós já sabemos quanto que vale o cosseno de 120, então o quadrado da hipotenusa, do quadrado de D ao quadrado, que realmente não é hipotenusa, que o triângulo não tem 90 graus, né? O quadrado de D é 100 ao quadrado, mais 3,6 ao quadrado, menos 2, que multiplica os dois lados, 36,6 vezes 100, vezes o cosseno de 120. Deu o quadrado de 120 vezes 3,6, menos 2 vezes 3,6, vezes 100, vezes menos 0,5. Menos vezes menos vai virar mais na soma. Então, deu o quadrado, vai ser 10.000, que é 100 ao quadrado, mais 1.339,36, mais 3.660, que é o resultado daquela multiplicação toda ali. D ao quadrado dá 14.999,36, D ao quadrado é aproximadamente 122,47 metros. Bacana? Resolvido o problema,
anterior, usando a lei do cosseno. Agora eu vou passar problema para vocês fazerem e aplicar esse conhecimento, tá? Determina a medida do lado AC e a medida do ângulo com os vértices de A e a figura a seguir. Gente, é aplicar a lei do cosseno aí, tá? Vocês vão achar, vocês têm um valor do lado, vocês têm um ângulo de 50 graus, né? E então vocês vão falar. A resposta você pode botar, deixar em ângulo, né, ver os cossenos de 50, ou tentar achar o valor do cosseno de 50 pesquisando aí, tá bom? Beleza? Alguns problemas dão os dados, mas eu estou querendo que vocês tentem trabalhar isso aí no ciclo de cronometro para já ir acostumando, que é matéria do próximo capítulo, tá? O 160, nós temos lá no outro lado, né? Os dois lados de um terreno, de forma retangular, mede 15 metros e 10 metros, formando um ângulo de 60 graus. Está ali 10 e 15, o desenho está até bem visto, conforme a figura abaixo. O comprimento do muro necessário para acertar o terreno em metros, usa aquela tabelinha que tem lá, 160, aí nós vamos resolver esse problema aí, tá? Tem as opções, 5 opções, vocês marcarem múltipla escolha para ir treinando para o Enem. Temos mais dois exercícios bacanas, os dois lados do triângulo mede 8 metros e 10 metros e formam um ângulo de 60 graus também. O terceiro lado desse triângulo mede, eu deixei esse aqui, vocês vão desenhar o triângulo para mim, tá? Calcula a medida do lado X do triângulo abaixo, sabendo que o ângulo oposto mede 60 graus. Beleza? Vamos lá. Já está dado aí qual que é o ângulo oposto. Você sabe lá qual que é a nossa lei dos cossenos? Não, esse aí vai ser do seno, tá? Não, é do cosseno. Ah, na dúvida, vocês podem aplicar as duas leis aí. Uma pode ser que dê, outra que não. Pode fazer experiência das duas formas, tá? Tentem aí. Qualquer dúvida, estarei à disposição nos comentários. Vamos usar a lei do cosseno, continuando a medida do lado oposto do ângulo é 30 no triângulo, sabendo que os outros dois lados é 2 e raiz de 3. Vamos desenhar o triângulo dessa também, né? O terreno de forma triangular tem em frente 10 e 20 metros e as ruas formam entre si um ângulo de 190 graus. A medida do terceiro lado do terreno mede em... Ah, tá aí as três respostas. Vocês vão tentar desenhar esse terreno, o triângulo, e achar para mim essa medida aplicando a lei dos cossenos. Calcule o seno do maior, né? Calcule o seno do maior ângulo de um triângulo cujos lados medem 4, 6 e 8 metros. Nossa, é facinho, é só aplicar a lei dos senos. E usar a tabela trigonométrica também, né? Agora está ali uma história bem bonitinha, essa é bacana. Uberaba, Uberlândia e Araguari são cidades do Triângulo Mineiro, localizadas conforme a figura a seguir. A partir dos dados fornecidos, determina a distância aproximada de Uberaba para Uberlândia. Então, ele está ali, ó. Vocês têm Uberaba até Araguari, 140 quilômetros. De Araguari a Uberlândia, eu não sei. Mas ali tem um ângulo entre as cidades, 36 e 132. Aplicando a lei do cosseno, você consegue resolver. Senhores, façam esses exercícios, que eles são muito importantes, e são exercícios que certamente os senhores vão trombar com eles em prova do Enem, prova de concurso, principalmente concurso para professores de matemática também. E qualquer dúvida, estarei à disposição no comentário. Compartilhe esse nosso vídeo-livro com seus amigos e colegas, com seus grupos de estudos, e também se inscreva no nosso canal para nos ajudar, compartilhe, dê um like e até o próximo capítulo.